Vamos a mais um vídeo aula falando agora da Primeira Guerra Mundial e dos acordos do pós-guerra. O início de 1918 já se inicia com o presidente norte-americano Woodrow Wilson apresentando um plano de pós-guerra, o chamado 14 pontos de Wilson, em que ele tenta acordar com seus aliados um plano de justiça entre os povos, que atendia diversos interesses. Mas esse plano não interessou aos governos da Inglaterra e da França, que estavam interessados em condenar pesadamente a Alemanha. No início de 1918, os diplomatas dos países vencedores e seus aliados, em torno de 32 países, se reuniram na Conferência de Paris com o objetivo de chegar a um acordo que resultasse no desarmamento da Alemanha e na reparação das perdas materiais provocadas pela guerra. O resultado foi o Tratado de Versalhes, endereçado à Alemanha, o Tratado de Saint-Germain, imposto à monarquia austro-húngaro, a desintegração do Império Turco-Otomano e a criação da Liga das Nações. O Tratado de Versalhes estabelecia que a Alemanha deveria devolver aos franceses os territórios anexados na Guerra Franco-Prussiana, Alsácia e Lorena, ceder parte do seu território à Bélgica, à Lituânia, à Dinamarca e à Polônia, que com isso ganhou uma ligação com o Mar Báltico no chamado Corredor Polonês. Esse tratado também impôs à Alemanha a perda de todas as suas colônias na África. Ela teve bens confiscados, viu as suas empresas sofrerem intervenções inglesas e francesas com o objetivo de arrecadar o capital necessário ao pagamento da pesada indenização de guerra que coube aos alemães. Além disso, ela se viu forçada a limitar o seu exército ao número de 100 mil homens. Ela foi proibida de construir armamentos. O Tratado de Saint-Germain simplesmente acabou com o Império Austro-Húngaro. Ele foi completamente desmembrado. A Áustria e a Hungria foram separadas. Além disso, deu-se a independência à Polônia, à Tchecoslováquia e à Iugoslávia. O Império Turco-Otomano, que já vinha no processo de decadência, ao se aliar à Alemanha e sair derrotado, ele foi completamente desmembrado e reduzido unicamente à Turquia. Ele se desmoronou e viu as nações que o compunham se tornarem independentes sob o controle da França e da Inglaterra. O Iraque, a Síria, o Líbano, a Palestina e a Transjordânia. Ainda em 1919 foi fundada a Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça, com o objetivo de garantir a paz e resolver os conflitos por meio de negociações e arbitragens diplomáticas. Embora essa iniciativa tenha partido do presidente americano, o Congresso americano não aprovou a entrada dos Estados Unidos nesse novo organismo internacional, mantendo a sua política isolacionista. Ou seja, esse organismo já nasceu enfraquecido e foi incapaz de atingir seus objetivos ao longo dos anos que se seguiram. As consequências da guerra foram trágicas. Aproximadamente 10 milhões de mortos,
a destruição das cidades e de seus parques industriais, as nações europeias saíram completamente arruinadas economicamente. O pós-guerra assistiu o declínio inglês e a ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial. O fortalecimento dos movimentos ideológicos socialistas e comunistas como reflexo da crise social que se estabeleceu na Europa e também do sucesso da Revolução Bolchevique, que levou ao surgimento da primeira nação socialista do planeta, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O crescimento do comunismo e do socialismo fez também nascer um movimento antagônico a ele. Como uma resposta a esse crescimento, surgiu o movimento fascista, incentivado por setores da burguesia. Esse movimento de extrema-direita era anticomunista, mas também atacava o liberalismo, as democracias liberais, que ele responsabilizava como causadores da Grande Guerra e responsáveis pelos males que estavam afligindo a Europa naquele momento.